Olha, o Brasil vive hoje um momento decisivo sobre as garantias dos direitos do trabalhador. Depois da reforma trabalhista, a mudança agora deve afetar aqueles que dedicaram a vida inteira ao emprego. Por isso é preciso refletir, entender bem o que está acontecendo e o que pode mudar. As leis que regem a classe trabalhadora precisavam ser atualizadas. Afinal de contas, foram criadas em outro momento do Brasil. Resta saber se a mudança veio para melhorar a situação. É o que vai mostrar para a gente numa reportagem especial, Camila Lima. No ano passado, o Brasil teve pouco mais de 91 milhões de trabalhadores ocupados. Deste total, 32,9 milhões não tinham carteira assinada. Pessoas como Missilene, que encontra na informalidade maneiras de sobreviver. Na corda bamba, né? Tem que dar para os filhos. Eu não falo nem de roupa, porque roupa você compra uma roupa, passa um ano com a roupa. A comida está muito caro. Patrão versus empregado. O embate histórico há muito versa sobre os direitos e deveres de ambos os lados. E nessa queda de braços, a união da classe operária foi imprescindível para a conquista dos direitos adquiridos até aqui. Na época da escravidão, né, que existiam donos das pessoas, não tinham qualquer valorização da dignidade da pessoa humana. A gente pode passar logo depois pelo feudalismo também, que os senhores feudais tinham os trabalhadores em troca de proteção, em troca do serviço e a proteção daqueles trabalhadores, proteção militar e política, né? A partir daí veio a industrialização, também sem qualquer direito assegurado ao trabalhador, as condições de trabalho precárias. Dá um pulo na história, já para ir para 1919, enquanto se foi criado o Tratado de Versalhes de 1919 da OIT. Também tinha a Constituição da Alemanha que passou a valorizar. A gente pode até considerar um marco inicial. No Brasil, em 1943, foi criada a CLT, Consolidação de Leis do Trabalho. Então, passou a existir não só a relação de trabalho, mas é importante esclarecer a relação de emprego, porque o empregado passou a ter direitos. O 1º de maio, para muitos, significa uma pausa na rotina, um feriado, uma oportunidade de descanso. E afinal, todo trabalhador tem direito garantido por lei ao descanso, férias, 13º salário e muitos outros direitos conquistados ao longo da história. E essa é justamente a grande pauta por trás desse feriado. 1886, Chicago, um dos principais polos industriais dos Estados Unidos, foi palco de importantes manifestações operárias. No dia 1º de maio daquele ano, iniciou-se uma greve por melhores salários e condições de trabalho, tendo como bandeira prioritária a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Aí a polícia vai partir para o enfrentamento. Nesse enfrentamento vai ocorrer mortes, tanto por parte dos policiais como por parte dos manifestantes, muitas mortes. Aí vai ter o Congresso Internacional de Trabalhadores, o Congresso Socialista, que ocorreu em Paris em 1889, que para homenagear os trabalhadores acaba instituindo o 1º de maio como um dia de lutas. Ao longo dos anos, a luta pela conquista de novos direitos nunca parou. Melhoria das condições de trabalho, consolidação da CLT, o direito de greve e um dos mais celebrados, o salário mínimo. Ele é uma referência para o trabalho do trabalhador autônomo. O salário mínimo é também uma referência para as demais categorias que ganham mais do que ele. Famílias inteiras são mantidas por conta disso. Esse salário mínimo pago aos mais pobres, ele tem esse poder tanto de distribuir renda quanto também de proporcionar níveis mínimos de cidadania para pessoas muito pobres que, se tivessem ligadas à lei de mercado, certamente estariam em bolsão de pobreza que ninguém deseja. Reforma. Você provavelmente tem ouvido muito essa palavra por aí, seja a trabalhista aprovada no governo Temer ou a polêmica reforma da Previdência. Ela mexe e muito com todo o trabalhador brasileiro. O objetivo dito pelo governo era de facilitar para você reduzir os custos de contratação para as empresas, para que isso gerasse um benefício, uma redução do desemprego. Para isso, é óbvio que foi retirado alguns direitos trabalhistas. A reforma trabalhista foi feita de forma superficial, então eu enxergo ela como uma coxa de retalhos, onde foi anexado alguns pontos que não estavam em consonância com outros, então acaba que existem muitos pontos ainda polêmicos. Toda reforma que a gente faz uma reforma para melhoria das coisas. Essa reforma, que não é uma reforma,
essa reforma é para acabar com o povo brasileiro. Ele vai tirar de quem já não tem nada para dar a quem já tem muito. Mas para o economista Reginaldo Aguiar, a conquista de direitos tem que caminhar lado a lado com crescimento econômico e democracia. O período em que a classe trabalhadora viveu melhor, em que o salário mínimo foi mais alto, etc., foi exatamente no plano de metas do governo JK, em que você combinava crescimento econômico com democracia, os sindicatos se estruturaram e você teve todo o avanço na construção de Brasília, com a entrada da indústria automobilística. O segundo momento que você tem é o regime militar. Na década de 70 chegou-se a crescer 7, 10% ao ano, né? Um crescimento muito acelerado. Mas como não tinha democracia, nós tivemos muitas perdas, muita miséria foi colocada durante o governo militar. Se restabelece eleições, um governo civil, nós tínhamos democracia, podíamos gritar, organizar os sindicatos, organizar os partidos, mas como não tinha crescimento econômico, você também teve a década de 80 conhecida como a década perdida. A gente só vai ter novamente a combinação de crescimento econômico com democracia de 2003 para cá, né? O momento que nós estamos vivendo agora, de 2015 para cá, é muito mais difícil. Nós estamos com a economia derretendo, né? Já com muito tempo em recessão, sem muita luz de crescimento à vista, e no momento em que nós estamos começando a sentir sinais que a democracia está sendo afetada, que ela está sendo restringida. E se essas duas combinações, falta de democracia e falta de crescimento, aí as coisas vão ficar bem complicadas para a população brasileira. O presidente do Sindipd Ceará lembra ainda que há muito que se conquistar e o trabalhador tem um importante papel nessa luta. Está difícil para o sindicato, mas nós não vamos, retroceder, nós vamos, como eu digo sempre para os trabalhadores, vamos resistir, vamos à luta, vamos em frente, porque nada é para sempre, tudo passa.